Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Gláucia da Baidocha e tô aqui para fazermos juntos essa bolsa baguete. Para desenvolver a bolsa baguete, eu vou usar o fio Kiki. Ele tem 23 milímetros, isso significa que a largura dele, a espessura dele é essa aqui. Para trabalhar neste fio, eu escolhi a agulha número 6, ela ficou bastante compatível com o fio que eu vou trabalhar. Vou precisar de um zíper, mais ou menos no tom da minha bolsa. Para pregar o zíper, vou usar como auxílio pregadores. Se você tem pregador aí na sua casa, o pregador de roupa, é esse que você vai usar. Eu tenho esses pequenininhos também, de repente você prefere, para não enroscar muito a sua linha enquanto você prega, porque a linha que a gente usa para pregar o zíper é linha comum de costura com agulha comum de costura. Vou usar uma fita métrica, porque o meu zíper aqui é de 20 milímetros. Ele vai compor o corpo da nossa bolsa. Deste lado vai vir um redondo, que a gente vai aprender a fazer, do outro lado o outro redondo, e o corpo da baguete é este zíper. Então, eu vou ter que usar minha fita métrica para ir medindo o meu trabalho do corpo da minha bolsinha. Vou usar, para colocar minha alça, esses mosquetões em forma de coração. Achei que eles são muito charmosinhos, vai dar um toque especial nesse tom da linha. Mas se você não tem os mosquetões, a gente vai fazer uma forma de pregar sua alça sem o uso deles. Vou usar meus marcadores. Se você não tem os marcadores, lembre de usar ou grampos de cabelo ou até fios de outra cor para marcar. Eles são importantes porque eles vão nos ajudar a segurar o nosso redondo, o nosso círculo, que vai ser a lateral da bolsa, enquanto a gente costura. E para costurar as laterais da bolsa, vou usar a agulha de tapeceiro, por onde eu vou passar o fio da minha bolsa e preencher essa costura, completar essa costura. Bora lá? Vamos então fazer essa bolsinha maravilhosa? Antes de começarmos, vou fazer uma correção. Eu falei que o meu zíper aqui tem 20 milímetros, gente. Não, 20 milímetros são 2 centímetros, né? Então, ele tem 20 centímetros. É por isso que eu vou usar a minha fita métrica para ir medindo enquanto eu trabalho o corpo da bolsa. Então, 20 centímetros, hein? Não são 2 centímetros só, não. Vamos embora? Vamos começar? Então, tá. Eu já preparei aqui, fiz uma das laterais da nossa bolsinha. Ela vai ficar assim na bolsa, na verdade, e o corpo vai crescer por aqui. E agora a gente vai aprender a fazer a outra lateral. Ela é toda desenvolvida em pontos baixos centrados. Quem fez com a gente lá a bolsa quartzo aí no meu canal já trabalhou bastante o ponto centrado. E esse círculo vai ser todo assim, porque o centrado dá uma firmeza, né? E como vai ser a lateral da bolsa, a gente quer que ela fique bem estruturadinha. Preste atenção quando você for trabalhar o seu ponto aqui no círculo mágico, no anel mágico, porque se você fizer muito apertado, ele não fecha totalmente assim, não, né? Então, olhe bem que tipo de tensão você vai colocar no seu ponto. A tensão é se ele vai estar mais frouxo, se ele vai estar mais fechadinho, porque, vejam, nós vamos ter que fazer duas peças idênticas. Este lado vai ter que ser igualzinho ao outro que eu vou produzir agora com vocês. E dependendo da tensão que a gente coloca, mesmo sendo a mesma agulha, a mesma linha, mesmo número de carreiras, pode dar uma diferença no tamanho. Então, preste muita atenção para a sua tensão que você vai colocar aí no seu círculo, para que eles dois fiquem bem iguaizinhos. Então, vamos lá. Como é que a gente começa essa lateral da nossa baguete? Antes de começarmos, vou fazer uma correção. Eu falei que o meu zíper aqui tem 20 milímetros, gente. Não, 20 milímetros são 2 centímetros, né? Então, ele tem 20 centímetros. É por isso que eu vou usar a minha fita métrica para ir medindo enquanto eu trabalho o corpo da bolsa. Então, 20 centímetros, hein? Não são 2 centímetros só, não. Vamos embora? Vamos começar?
Então tá. Eu já preparei aqui, fiz uma das laterais da nossa bolsinha. Ela vai ficar assim na bolsa, na verdade, e o corpo vai crescer por aqui. E agora a gente vai aprender a fazer a outra lateral. Ela é toda desenvolvida em pontos baixos centrados. Quem fez com a gente lá a bolsa quartzo aí no meu canal já trabalhou bastante o ponto centrado. E esse círculo vai ser todo assim, porque o centrado dá uma firmeza, né? E como vai ser a lateral da bolsa, a gente quer que ela fique bem estruturadinha. Preste atenção quando você for trabalhar o seu ponto aqui no círculo mágico, no anel mágico, porque se você fizer muito apertado, ele não fecha totalmente assim não, né? Então, olhe bem que tipo de tensão você vai colocar no seu ponto. A tensão é se ele vai estar mais frouxo, se ele vai estar mais fechadinho, porque vejam, nós vamos ter que fazer duas peças idênticas. Este lado vai ter que ser igualzinho ao outro que eu vou produzir agora com vocês. E dependendo da tensão que a gente coloca, mesmo sendo a mesma agulha, a mesma linha, mesmo número de carreiras, pode dar uma diferença no tamanho. Então, preste muita atenção para a sua tensão que você vai colocar aí no seu círculo, para que eles dois fiquem bem iguaizinhos. Então, vamos lá. Como é que a gente começa essa lateral da nossa baguete? O anel mágico, que é dar a volta do nosso fio em torno do nosso indicador e do nosso médio, passa por ali, formamos um X. Este primeiro fio ficou mais preso entre meus dedos, eu passo por baixo dele, vou lá, puxo aquele que tá solto com a minha agulha e faço uma laçada. Esta laçadinha, eu não gosto de que seja o primeiro ponto, porque ele fica muito mole. Então, eu gosto de dar aqui um pontinho, uma trancinha, para segurar o anel mágico. Agora sim, eu dou uma altura e vou iniciar 6 pontos baixos dentro deste anel mágico. Lembrando que para fazer os pontos dentro do anel mágico, eu passo por dentro dele, vou lá, puxo o fio que vem do rolo e faço um ponto baixo. Passo por dentro do anel mágico, conduzindo os 2 fios. Vejam que a gente tem um que já tá fechadinho, amarradinho. E o outro tá solto, porque é ele que a gente vai puxar para dar o tamanho do fechamento aqui dentro. Então, vamos lá. Um ponto baixo. 2. Não façam muito apertado, que é para você poder entrar com os aumentos dentro deles e para o seu círculo fechar totalmente. 3. 4. Vejam que eu tô puxando, deixando os fios bem embaixo dos meus pontos, né? Não tá sobrando fio pra fora, não, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 6. 6 pontos baixos. Numa tensão nem tão frouxa, nem tão apertada, mas o suficiente para o ponto ficar bem bonitinho. Aí, a gente fecha lá o nosso anel mágico. Vejam, consegui fechar totalmente. Conforme eu for trabalhando, talvez ele pode até ir abrindo. Eu vou fechando de novo, não tem problema. Agora, nós vamos fazer, na segunda carreira, 2 pontos baixos centrados em cada um dos pontos dessa primeira carreira. Por que 2? Porque nós precisamos dar aumentos para o nosso círculo crescer sem envergar. Então, ele tem que crescer assim, retinho, muito redondinho. Depois eu vou contar como é que a gente faz para ficar bem redondinho. Enquanto formos fazendo, eu vou dizendo. Então, para isso, a gente vai ter que dar, na primeira carreira, um aumento em cada um. Já já eu vou falar um pouquinho dessa lógica matemática que a gente faz aqui, mas primeiro vamos entender o que é o aumento, né? Que é fazer 2 pontos baixos
em cada um dos pontos baixos, se a gente está trabalhando com ponto baixo. Se você estiver fazendo outro ponto, é no outro ponto. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o ponto baixo centrado, porque ele deixa a sua peça mais estruturadinha. Então, o centrado, lembram? É entrar no meinho do V. Cada ponto baixo faz esse Vzinho. Olha aqui, Vzinho. Se a gente for olhar, onde é que tá o meinho? Não aqui embaixo da correntinha que se forma na cabeça do ponto, que é onde a gente pega para fazer um ponto normal, né? Nós queremos pegar aqui, bem no meinho, bem no centro, por isso que ele é o ponto centrado. E já logo fazer 2 pontos aqui em cima. Então, aqui tá o meinho deste ponto. Se a gente quiser localizar, vamos ver. Eu tenho aqui as perninhas da trancinha que se forma na cabeça do meu ponto. O ponto tá aqui, aqui é a cabeça dele. Se a gente olhar bem a curvinha dele, logo abaixo tá o meinho do meu ponto, tá? Pode ser que nessa primeira carreira fique um pouquinho difícil para fazer os 2 em cada um, mas tem que fazer, senão a gente não consegue dar os aumentos. Então, vamos lá, nosso fechamento perfeito. Como é que eu faço? Este é meu primeiro ponto, eu vou lá. No segundo, puxo a minha alcinha, minha laçadinha lá para trás, porque eu quero simular este desenho neste ponto. Então, puxei lá para trás, dou uma firmeza, né? Aí, eu vou olhar o meio desse primeiro ponto onde eu vou passar, porque eu vou subir com o ponto baixo centrado. Tenho que passar pelo meinho, logo embaixo dele. Ó, saí lá atrás. Passei pelo meinho, embaixo da laçada que eu levei. Aí, eu pego essa laçada, organizo ela, né? Não deixo ela muito frouxa, não. Coloco essa laçada dentro da minha agulha e puxo todo mundo. Aí, eu faço um pontinho. Este é o meu primeiro ponto, meu ponto de subida da minha segunda carreira. A minha segunda carreira, eu tenho que dar um aumento em cada ponto. Então, vou de novo no mesmo buraquinho que eu acabei de sair, puxo o fio lá do lado que vem do rolo, dou a laçada e fecho os 2. Mais um ponto baixo dentro do mesmo lugar. Então, aqui eu tenho, vamos prestar atenção, porque o meu primeiro ponto, ele não fica na mesma posição que o outro ponto. Ele ficou de pezinho assim, o outro vai ficar deitadinho assim. Nós temos que lembrar que ele tá aqui. Nossa, e agora? Ficou difícil de saber onde que eu vou pegar. Bom, então vamos ver. Dentro deste ponto já tenho 2, então vou contar aqui. Aqui era 1, nós começamos com 6. Então, aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei lá no meu comecinho de carreira. Então, não percam de vista isso, porque tem que dar certinho. O que que eu vou fazer agora? Eu olho ali onde é o meu centro, meu Vzinho, o centro do próximo ponto é aqui que eu vou fazer 2 pontos novamente. Então, no próximo ponto, eu faço um aumento também, 2 pontos. 1, 2. Ok. Legal. E assim, a gente vai fazendo o nosso ponto centrado no meinho, bem no centro dele, que tá logo abaixo da curvinha da nossa trancinha, né? Que se forma na cabeça do ponto anterior. Então, eu vou lá, coloco, cuidado para sair direitinho onde tem que sair a sua agulha. E faço os 2 pontinhos no mesmo lugar, porque eu sigo com aumentos.
O meu próximo é aqui, ó. Olha, localiza bem onde é o seu vizinho, para você saber direitinho onde que você vai colocar a sua agulha. Presta atenção na tensão que você tá dando ao ponto, para fazer igualzinho na sua outra peça, porque ela não pode ficar nem maior, nem menor. A gente vai trabalhando e ali o meinho pode ir abrindo. Ó lá, saí desse, agora é este. Olha bem o meinho, o centro dele, porque é aí que você tem que colocar a sua agulha e fazer os 2 pontos no mesmo lugar. E agora, tô chegando no último, né? Porque aqui já é meu comecinho de carreira. Vamos lá. Cuidado para pegar o fio certo, porque aqui embaixo a gente tem aquele que a gente puxa e aquele que vem do rolo. Eu já fiz isso, trabalhei o fio errado. Aí ele acaba e você tem que voltar tudo de novo. 1 e 2. Vamos ver? Nós começamos aqui com 6 pontos. E aí, a gente fez um aumento em cada um dos 6 pontos. Portanto, aquilo que é cada um dos 6 ganhou 2 pontos. São 6 vezes 2. Nós temos que ter 12 pontos nessa segunda carreira. Então, não esqueça de contar aquele que é o seu primeiro ponto. E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Muito bem. Ó, vai abrindo, ele vai abrindo, a gente vai fechando, não tem problema nenhum, não. Vamos deixando ele bonitinho, fechadinho. Vamos lá, de novo, fazer o fechamento invisível. Nossa laçada, tenho aqui o meu primeiro ponto, este aqui, eu vou no próximo, porque em cima deste eu vou simular este desenho. Se a gente olhar, tá simulado este desenho, né? Então, só que agora, o que que vai acontecer? Em todas as carreiras, a gente vai dar aumento, todas elas. Mas se eu continuar dando aumento em cada ponto, 2 pontos baixos, corro o risco do meu círculo embabadar, ficar fazendo babadinhos. Por quê? Porque vai virar muito ponto. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado e um aumento. Então, nós vamos fazer um com aumento, outro sem aumento. Um com aumento, outro sem aumento. Vou fazer este primeiro sem aumento, que é aqui. Olhe bem onde é o seu ponto, onde você vai colocar a sua agulha, né? Então, eu passei a minha laçada, vamos fazer de novo. Este é meu primeiro ponto da minha subida, da minha carreira. Eu vou com a minha agulha de trás para frente, passo por baixo das perninhas, da trancinha que se forma na cabeça do ponto de base, levo a minha laçada lá para trás, porque isto que eu acabei de fazer foi simular este contorno, que tá em cima daquele meu primeiro pontinho. E agora, em cima dele, entrando a minha agulha por aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Então, eu passo por baixo da minha laçada, coloco lá no centro, arrumo a minha laçada, que ela tá muito grandona, né? Ela não precisa. Esta laçada, eu gancho lá na agulha, puxo o fio, dou uma laçada no fio que vem do rolo e levo todo mundo lá pro outro lado. Pode ficar um pouquinho difícil, e fica, viu, gente? Mas tem que passar. Prontinho. Aqui eu dou um ponto.
eu não vou dar aumento aqui. Eu vou dar aumento no próximo. Qual é o próximo? É esse aqui. O Vzinho tá aqui. A curvinha da minha trancinha tá aqui. Opa, aqui. Então, é aqui que eu entro. Então, o meu Vzinho tá aqui. Aqui eu tenho Vzinho. Aqui eu tenho Vzinho. Aqui eu tenho Vzinho. Um vai ficando sobre o outro da primeira carreira, porque a gente fez 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eles vão ficar mais visíveis para nós. Um pouquinho mais visíveis, né? Porque a gente vai dar aumento a cada 2 pontos. Por que que a cada 2? Porque este eu não vou dar aumento, no segundo eu vou dar aumento. 1, 2. Então, eu fiz um sem aumento, um com aumento. O próximo, que é este aqui, olha lá, meu Vzinho tá aqui, logo abaixo da curvinha da minha, do coraçãozinho, né, da trancinha. Então, eu vou lá, coloco e faço 1. Então, aqui, um sem aumento, um com aumento, um sem aumento, agora é com aumento. Vamos lá, aqui, meu Vzinho, minha trancinha, insiro minha agulha lá, de vez em quando vai ficar difícil mesmo. Este é com aumento. 1, 2 pontos no mesmo lugar. Vamos lá. Se eu fiz aumento nesse, o próximo é sem aumento, ele vai ficar sozinho. Então, é 1 ponto no próximo, né? Então, agora, ó, 1 sem aumento, 1 com aumento, 1 sem aumento, 1 com aumento, 1 sem aumento, agora aumento de novo. Lembrando, não faça muito apertado, nem muito frouxo. E assim a gente vai. Dei aumento aqui, faço sem aumento aqui. Então, a cada 2, a gente tá dando aumento. Então, eu faço 1, no segundo tem aumento. 1, no segundo tem aumento. Tá certo? Aqui, a gente vai fazer com aumento. E é só você olhar no seu trabalho, o fio de malha é muito bom. Ele deixa tudo muito claro assim, porque ele é um fio mais largo, mais grosso. Então, ele nos ajuda a visualizar. O próximo é aqui, dei aumento aqui, aqui é ele sozinho. Vamos lá. 1. No próximo, logo abaixo da curvinha da minha trancinha, da cabeça do ponto, tá ali o meu centro do ponto. Então, aqui são 2. Um com aumento, um sem aumento. Este teve aumento, o próximo é sem aumento. E o último ponto é com aumento, olha que legal. A gente começou com um só. Se foi um com aumento, um sem aumento, um com aumento, outro sem aumento, começamos com um só, temos que terminar com aumento, não é? Para ficar um com aumento e um sem aumento. Dois. Então, agora a gente vai entender um pouquinho a matemática disso, né? O que que acontece? Nós começamos com 6 pontos. Na próxima carreira, nós fizemos um aumento em cada ponto. Então, a gente dobrou, ficou com 12. Na próxima carreira, nós fizemos
um aumento a cada 2 pontos. Então, ficou um aumento num e outro sem aumento. Então, aumento, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Ou seja, a gente fez um sim ou não. Na verdade, a gente acabou colocando mais 6 pontos nesta outra carreira, porque se é um sim ou não, foram mais 6. Eu tenho que ter agora 18 pontos, porque aqui foram 6, dobramos, mais 6, foram 12, mais 6, 12 mais 6, 18. Vamos ver se a gente tem 18? 1, lembrem de contar o primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Minha carreira tá certinha. Como é que a gente pensa nesses aumentos, né? Vamos pensar assim, o número de pontos que a gente coloca aqui na primeira carreira é o indicador de quantos pontos a gente vai aumentar a cada carreira. Então, se eu começar com 6 pontos, eu vou aumentar 6 pontos a cada carreira. Se eu começar com 5 pontos, eu vou aumentar 5 pontos a cada carreira. Bom, mas não dá para fazer os 5 pontos logo de cara na mesma carreira, isso tem que ser equilibrado. Como é que a gente equilibra isso? A gente faz o número de pontos que a gente tem nesta carreira dividido pelo número de pontos que a gente iniciou, que é exatamente o número de aumentos. Então, nesse caso, eu tenho, nesta última carreira, 18 pontos, dividido pelo número de pontos que a gente iniciou, que é exatamente o número de pontos que a gente vai dar aumento, o número de vezes que a gente vai aumentar. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, o que vai acontecer? Agora, a cada 3 pontos, a gente vai dar aumento. Aqui foi a cada 2, então é 1 sem aumento, 1 com aumento. No segundo ponto, a gente deu aumento. Agora vai ser no terceiro ponto, né? Então, o que a gente vai fazer? Como eu comecei sem aumento nessa, eu vou começar dando aumento na próxima. Então, vamos lá. Fechamento invisível. Venho lá com a minha agulha de trás para frente. Puxo a minha laçada. Simulo essa voltinha. Localizo ali onde é o centro do ponto da carreira anterior que eu tenho que dar. Então, vamos lá. Localizei, saí bonitinho lá atrás. Vamos estreitar um pouquinho esta minha laçada. E agora sim, pego todo mundo. Fiz um ponto. Beleza. Como eu falei, como eu não dei aumento nesta carreira anterior, eu vou dar aumento nessa daqui. Então, vou começar com 2 pontos. No mesmo lugar. Dei um aumento. Lembra como é que a gente distribuiu nossos pontos? O número de pontos que tinha na carreira anterior, que era 18, dividido pelo número de aumentos que eu quero dar, que são 6. Porque eu comecei com 6 pontos lá no meu anel mágico. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Então, no terceiro ponto, eu vou dar aumento. O que significa isso? Fiz um aumento aqui, vou trabalhar um sozinho, sem aumento, prestando atenção onde eu tô pegando, para fazer direitinho o ponto baixo centrado, 2 sem aumento. Opa! E lá estamos nós no nosso terceiro ponto. Aqui vem aumento. Como é que fica a mecânica disso? Então, 1 com aumento, 2 sem aumento. 1 com aumento, 2 sem aumento. Até chegarmos aqui. Agora, vamos ver. Eu comecei com aumento. A minha carreira vai estar totalmente certa se quando eu chegar aqui, estes 2 últimos pontos, eu for trabalhar sozinhos. Porque eu tô dando 2 pontos entre cada aumento, né? Então, vamos lá. Vamos ver se tá certo. 2 pontos, aqui dei aumento. Vamos dar aumento aqui também.
ou melhor, desculpe, vamos fazer sem aumento os próximos 2. Ok? Aumento e 2 sozinhos. No terceiro ponto, aumento. 1, 2. 2 sem aumento. No terceiro ponto, aumento. 1, 2. Vamos acelerar um pouquinho. Quando chegar lá no fechamento invisível, a gente volta. Olha só, estamos chegando lá no nosso fechamento. Eu tenho um aumento aqui, um aumento aqui, e entre eles eu tenho que fazer um ponto sozinho em cada um. Tá certinho, tá certinha a nossa volta. Agora vamos pensar. Se eu tinha 18 na carreira anterior e acrescentei 6, então nós temos que ter nesta carreira 24 pontos, correto? Antes da gente fechar, vamos conferir. 1, não esqueça de contar o primeiro, que é aquele que a gente passa, ficou meio de pezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. É isso, tá certinho. Eu normalmente sei se a minha carreira tá certa conforme eu começo e termino, né? Então, vamos pensar aí. Vou fazer já já o fechamento com vocês, mas só para vocês entenderem como é a sequência. Então, a gente fez aqui um aumento, 2 pontos sem aumento no terceiro aumento. Por quê? A gente tinha dividido os 18 pontos da carreira anterior pelos 6 pontos de aumento que a gente iria dar. Descobrimos que a cada 3 pontos a gente vai dar aumento. Então, um aumento, 2 pontos no terceiro aumento, 2 pontos, terceiro aumento, 2 pontos, terceiro aumento. Se a gente fizer a mesma coisa agora, nós chegamos a 24 pontos, dividido pelos 6 aumentos, vai dar 4, certo? Então, agora como é que vai ser? Nós vamos fazer aumento e depois 3 pontos sem aumento no quarto aumento de novo. Tá certo? Então, se a gente for parar para pensar só na mecânica, primeira carreira sem aumento, segunda carreira aumento em todas, terceira carreira, um com aumento, um sem aumento, um com aumento, um sem aumento. Quarta carreira, um com aumento, 2 sem aumento, certo? Um com aumento, 2 sem aumento. Próxima carreira, um com aumento, 3 sem aumento. Um com aumento, 3 sem aumento. 3 sozinhos. A outra carreira, um com aumento, 4 sozinhos. Um com aumento, sempre a gente vai colocar entre um aumento e outro, um sozinho a mais em cada carreira. Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4. Naquele outro que eu tinha medido, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá certo? Então, aqui, com 5 carreiras, eu cheguei, se eu tinha 6, 12, 24, 32, 38 pontos, será que é isso? Fiz a minha conta certa? Onde que começa? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Pus carreira a mais aqui. 30 carreiras. 6, 12, mais 6. Ah, sim, 18. Pulei uma. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. É isso mesmo. Então, tá certinho.
Bom, eu fiz até os 30 pontos. Veja aí você como você quer a sua lateral, né? Com que tipo de fio você tá trabalhando, se ele tá maior, se ele tá menor, como que tá ficando o seu processo aí. Vá sempre medindo que se você estiver na quarta carreira, quinta carreira, onde você estiver, seu tamanho tem que estar igual. Para quando você chegar no finalzinho, elas estarem mais ou menos com o mesmo tamanho, né? Aliás, mais ou menos não. Se você tem o mesmo ponto, o mesmo fio, a mesma agulha, elas têm que estar do mesmo tamanho. Cuida da tensão aí que você tá dando. A gente volta já já para falar um pouquinho, medir e falar um pouquinho como vai ser o corpo da nossa bolsinha. Até já! Voltamos aí com o mesmo número de carreiras. Eu medi, né, as minhas duas pontas, né, laterais da bolsa estão iguaizinhas. Eu posso então fazer o fechamento desta minha lateral também. Uso a tesoura, né? Vamos lá, cortamos, puxo tudo. De novo, passo por trás do meu próximo pontinho ali. Este é meu primeiro, este é o meu segundo ponto. Levo todo o meu fio. O meu fio saiu daqui. E agora ele tem que fazer esta volta e entrar aqui de novo para simular essa trancinha. Como é que eu faço isso? Eu vou lá por trás com a minha agulha. Ela tem que sair aqui. Mas eu quero que fique bem firme, então eu vou por baixo dos dois nozinhos. Sair lá. Agora eu puxo o meu fio. Ele tá voltando exatamente pro mesmo lugar. Vejam que a gente não vê. Se tirar os fios daqui, não aparece onde a gente arrematou o nosso círculozinho, que vai ser a lateral da nossa baguete. Tô deixando esses fios aqui, porque já já a gente vai tratar dos arremates, né? Mas antes dos arremates, nós vamos falar do corpo da nossa bolsa. Nós contamos, eu vou colocar um marcador aqui para contarmos novamente. Se você tá trabalhando num fio igual ao meu, de 23 milímetros, ou seja, 2,3 centímetros, né? Com a agulha número 6, mais ou menos você tem que ter atingido esse mesmo tamanho. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, dando os aumentos como tinham que ser dados, né? E agora eu vou contar a partir do meu marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu tenho 30 pontos. 30 pontos em torno dessa, 30 pontos em torno dessa. Ó, esse aqui frouxou um pouquinho, ó. Muito bem. Até apertar um pouco mais esse círculo, esse anel, deixar os dois bem apertadinhos. Temos 30 pontos ao redor. O que vai acontecer agora na construção do corpo da nossa bolsinha, né? Eu quero fazer ela canelada, sanfona mesmo, né? Como é que a gente faz o ponto sanfona? É o ponto baixo, pegando pela alcinha de trás. Agora, o que vai acontecer? Eu quero que ela fique sanfonada nesta direção. Então, eu vou colocar como base a quantidade de pontos que na hora de costurar vai dar a volta nas minhas laterais todas. Eu tenho 30 pontos. Claro que às vezes vai ter uma diferencinha aí. Nós vamos colocar então os mesmos 30, porque depois a gente vai fazer aquela bordinha de arremate que vai dar uma alargadinha ainda maior
no corpo da nossa bolsa. Então, vamos lá. Número de pontos que eu tenho na lateral é 30. Nós vamos começar com as 30 trancinhas, as 30 correntinhas, né? Eu faço de um jeito que já ficam duas. Se você não sabe fazer assim, basta dar uma volta na sua agulha, ou uma volta no dedo, já tem a trancinha. O que importa é que você comece a sua trancinha fazendo as 30. Então, faz essa ou aquela que já começa com duas, que você tem a agulha contra você, né, com o gancho virado para você. Você posiciona em cima do seu dedo, dá 360 graus de volta e aí laça o fio da agulha. Quando você olhar, você já tem as duas trancinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28. E como é que a gente faz a trancinha? Puxa o fio lá do rolo e pelo meio da laçada que a gente tinha na agulha. 29 e 30. Muito bem. 30 pontos é a volta aqui. Eu vou fazer uma trancinha de virada e já começo os meus pontos baixos na próxima. A de virada eu não faço porque ela é justamente a correntinha de virada. Eu vou no próximo, que é o primeiro dos meus 30 pontos. Então, vamos lá? Sempre conferindo se você fez os 30, né? Pegando normalmente aqui. Essa cor é muito bonitinha, muito legal. Então, vamos fazer até chegar nesta pontinha. Quando chegar nesta pontinha, a gente volta para falar como é o trabalho sanfonado, tá bom? Bem, chegando aqui no finalzinho dessa nossa primeira carreira. Esse é o meu 29º ponto. E aqui é o meu nozinho de início, eu gosto de usar para não ficar nada penduradinho aí, né? Depois, quando arrematarmos esse fio, ele vai ficar bem mais firme. Então, eu coloquei 30 pontos aqui, porque as minhas abas deram 30 pontos na sua volta. Veja como é que ficou a sua aí. Agora, eu vou fazer meu pontinho de virada, que é mais uma correntinha, e vou seguir com pontos baixos, porém, pegando só na correntinha de trás. Então, a gente tem aqui a da frente, a perninha da frente, e a gente tem aqui a perninha de trás. Nós vamos pegar em todos eles pelas perninhas de trás. Faz a correntinha aqui, eu visualizo uma olhando assim, eu vou pegar naquela que eu não tô vendo, né? Que é justamente a que tá aqui atrás. Não pule nenhuma. Então, eu vou lá. Esta é a minha correntinha de virada. Eu vou direto no próximo ponto. E faço ponto baixo. Passo a minha agulha pela laçadinha, pela perninha. Puxo o fio que vem do rolo, fiquei com as duas laçadas. Dou mais uma laçada e puxo. Pego as duas juntas. Então, é o ponto baixo normal. O que a gente tá fazendo só é pegando diferente. Nós não estamos passando por baixo das duas perninhas, nós estamos passando por baixo apenas de uma. Ele vai fazendo esta linha, este degrauzinho, né? E é isso que vai dar uma cara meio sanfonada para nossa bolsinha. Fica muito bonitinha, uma graça. Quando chegar ali no finalzinho
dos 30 pontos, a gente volta para fazer a virada novamente. Chegando aqui nos meus 2 últimos pontos, eu já contei, esse é o meu 29º, pego ali pela laçadinha de trás, pela perninha de trás, faço o ponto baixo, e não deixo de fazer o último, né? Ele parece menorzinho, mas tem que ser feito. A gente faz esse último também, que é o 30º, dos 30 pontos que vão fazer a volta na minha borda da bolsa, na minha lateral da bolsa. Agora, eu faço o meu pontinho de virada, que é uma correntinha, e viro. De novo, pela alcinha de trás, né? A gente tá com a agulha aqui, passa no meio da trancinha e puxa o fio lá de trás, só pela alcinha de trás. Aí, a gente faz ponto baixo normal. Vai ficando muito bonitinho, porque veja, eu falo da sanfoninha, né? Se você observar, ele vai fazer um zigue-zague. Então, fica um ponto bem bacana, ele dá uma estruturada bem legal. E na hora de contagem, toma um cuidadinho. Aqui, a gente tem a nossa correntinha de virada, essa aqui não conta, né? Essa aqui que dá essa laçadinha, que fica esse nozinho aqui pra fora, é a laçada que a gente deu pra virar a carreira. Ela não pode ser contada. A gente precisa contar a partir da primeira trancinha, né? Do primeiro pontinho completo que você fez aqui embaixo, né? E cada um deles, como a gente já falou várias vezes, vai construir uma trancinha em cima. Então, é por elas que a gente conta. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. E assim, a gente vai fazendo o nosso trabalho até a medida que for compatível. No meu caso, eu vou colocar um zíper de 20 centímetros. Eu vou fazer até uns 18 centímetros, mais ou menos, porque nós vamos vir com uma carreira de arremate a volta toda desse nosso corpo. Então, vá fazendo aí o seu corpo da bolsa. Se você ainda ficou com alguma dificuldade no seu círculo, as nossas laterais da bolsa, dá uma voltada no vídeo, olha quantas vezes for preciso, deixa as suas laterais bem iguaizinhas, pontos bem equilibrados, para a bolsa ficar legal, tá bom? Voltamos já com ela, com este corpo completo, só para fazermos a volta, o arremate das laterais. Voltamos aí, já com as minhas carreiras, que estão mais ou menos no tamanho do meu zíper, prontas. Vocês vejam que ela tá desde o comecinho até o finalzinho, falta um pouquinho para completar o zíper todo, né? Mas esse pouquinho vai acontecer quando a gente fizer a volta toda, dando o acabamento no corpo da nossa bolsa. Como é que é a ideia desta bolsa? Ela vai ficar assim. As laterais vêm aqui. O nosso zíper vem aqui. E vai ficar muito gracinha. Quantas carreiras eu fiz? Como é que a gente conta essas carreiras aí? Então, vamos lá. Nós estamos vendo que tem uma pra cima, uma pra baixo, né? Ele sanfonou. Então, é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras eu fiz aqui para dar o tamanho mais ou menos do meu zíper. Eu quero que falte um pouquinho mesmo, porque agora eu vou fazer a volta toda, mais uma carreira de pontos baixos, que vai compensar o que tá faltando aqui no meu zíper. E como é que a gente faz isso? Vamos lá.
Eu cheguei aqui a meu 30º ponto. Agora eu vou fazer pontos baixos aqui nesta carreira todinha. Vou fazer pontos baixos nesta aqui. E nesta virada, até chegar nesta que foi a minha última carreira do corpo, né? Aqui a gente vai fazer um fechamento. Muito bem. Então, agora eu pego neste mesmo ponto, para fazer o primeiro ponto deste lado, esta é uma carreira. Então, eu tive 18 carreiras, eu vou ter que ter 18 pontos aqui na minha lateral. Então, vamos lá. Eu viro fazendo mais um ponto aqui, mas na direção da próxima lateral. Então, ele não é um aumento, na verdade, ele é o primeiro ponto desta carreira. Aí, a gente vê assim, cada nozinho é uma carreira, cada intervalo desses é uma carreira. Este ganha um ponto baixo, este ganha um ponto baixo, este ganha um ponto baixo, este ganha um ponto baixo. Como é que a gente pega? Lá no meio do nozinho, vamos ajustar aqui para ficar melhor. No meio do nozinho, puxo, dou uma boa altura e faço ponto baixo. Neste aqui, se eu pegar só nesta laçadinha, quando eu fizer meu ponto baixo, ele vai fazer um buraco. Então, eu vou pegar pelas duas. Você tem aí, todos os pontos baixos fazem isso, ó. Duas, é uma argolinha ele faz, né? Então, a gente vai passar por baixo das duas. Segurando assim, tá difícil? Por baixo das duas. Para poder fazer o ponto baixo. Então, eu passo ali embaixo das duas, puxo o fio que vem do rolo, dou altura e faço ponto baixo. Então, já ganhou um ponto baixo esta carreira, ganhou um ponto baixo esta aqui, esta ganha um ponto baixo também. Lá no buraquinho da altura, para que eles sigam na mesma linha. Aqui, ó, entre os dois. Faz o ponto baixo. Aqui no meio do nozinho. Faz o ponto baixo. Cada carreira tem que ganhar um ponto baixo, ó. Pego por baixo desse, pego por baixo desse, para não fazer buraco. Por quê? Esta lateral é que vai ser costurada, anexada às nossas laterais. Aqui em cima, esse acabamento com as trancinhas é onde a gente vai costurar, ou melhor, aqui é que a gente vai costurar as nossas laterais, essa aqui. E aqui, onde a gente tá construindo essas trancinhas, é onde a gente vai costurar o nosso zíper. Então, fica legal, fica bom pra gente ir colocando também e arrematando também nosso zíper por baixo delas. Vamos lá. Nesta carreira, ganha um ponto baixo. E aqui também. Todas elas. Então, você vai fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui na pontinha, a gente volta para fazer essa voltinha de novo. Até já. Estou lá no meu 17º ponto da minha carreira lateral, de uma das minhas laterais. Este é o meu 18º ponto, porque ele pertence àquela primeira carreira que a gente fez. Então, vamos lá. Eu faço um bem na voltinha. Ele é o 18º ponto desta lateral. Agora, eu vou começar a tecer os pontos baixos desta lateral. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, que é exatamente junto com o último da outra que eu fiz agora. Então, era o 10º, no mesmo lugar, eu tenho o 18º ponto desta lateral.
e o primeiro ponto desta lateral, ok? Aí a gente segue fazendo. Quando nós pegamos aqui para fazer a nossa primeira carreira, que a gente pegou no meio das nossas correntinhas, sobrou um dos elos, né? A gente usou um e sobrou o outro. É neles que a gente vai pegar. Então, vamos lá. Fiz o primeiro. Pego lá. Segundo. Olha só. Neste elinho, este é o meinho, né? Então, a gente vai cruzar o ponto que tem... Cruzar não, encostar, né? O primeiro ponto que veio aqui, que a gente fez na primeira carreira, vai encostar no outro. Tem um buraquinho aqui. Então, a gente vai seguindo nele mesmo, fazendo a próxima carreira, a próxima lateral de pontos baixos. Deste lado, nós fazemos 30, porque foi com 30 pontos que nós iniciamos, lembra? Então, tem que ter 30 lá no final da nossa carreira. Vamos fazendo aí. Quando chegar aqui no finalzinho, voltamos para fazer a nossa curvinha de novo. Cheguei aqui, tô no finalzinho da minha lateral mais longa, né, dos pontos baixos da lateral mais longa. Nós iniciamos com 30 pontos. Se você chegou aí na sua pontinha, você deve ter visto que tá faltando um para chegar aqui, seria o 31º. Por que que eu comecei com 30 e agora eu vou fechar com 31? Quando nós fizemos esta lateral, nós demos ao nosso trabalho mais uma carreira. Lembra que eu falei? Ia crescer, por isso que eu não fiz o meu zíper, o meu trabalho no tamanho do zíper. Então, cresceu uma carreira. Se você chegou aí, tinha 30 pontos, se é que você fez no mesmo tamanho que eu. Se você fez maior, tem que dar mais pontos. Se você fez menor, tem que dar menos pontos. A sua lateral, que foi a base, ou por onde a gente pensou de que tamanho seria nosso corpo. Então, agora, eu tô no meu 30º, porque o meu primeiro foi relacionado a este lado, que foi o acréscimo de uma carreira de pontos baixos quando a gente fez o arremate. Então, agora eu tô com 31. Vai crescer mais uma carreira aqui. Por isso que quando não fechou ali na nossa, que a gente colocou na nossa lateral, ficou um pouquinho distante, falei, não se preocupe, isso vai juntar. Então, agora eu vou fazer meu 31º ponto aqui no cantinho. Este era o nosso nó inicial, tem esse fio sobrando, nós já vamos começar a colocá-lo por baixo dos nossos pontos e já vamos começar o arremate dele. Então, meu 31º ponto deste lado, porque eu acrescentei mais uma carreira quando fiz uma carreira de pontos baixos aqui, então ficou 31. Beleza, tá certinho. Vamos virar e no mesmo buraquinho colocar o primeiro ponto baixo deste lado. Agora, lembra, vai dar uma aumentada também, porque eu fiz mais uma carreira aqui. Vamos ver quantos pontos baixos eu vou ter que ter. Vai ser um, que eu vou fazer agora, na minha lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá certo, 19 pontos, porque eu tinha 18, mas eu cresci mais uma carreira aqui, ficou 19. Enquanto isso, eu vou colocar o meu fio do início bem aqui juntinho e começar a pegar os meus pontos. O primeiro eu já fiz, que deu a voltinha, é o primeiro dessa carreira, então eu vou lá. Deixa eu tirar o fio um pouquinho. De novo, entre os fiozinhos. Presta atenção, porque o que acontece? Quando a gente fez essa carreira, os pontos estavam indo, os pontos da lateral.
Agora eles estão indo pro outro lado. Então, pode ser que você olhe e fala, nossa, mas não tá igual. Tá sim, olha. Eles têm do mesmo jeito as duas perninhas, o mesmo nozinho que a gente vai colocar, as duas perninhas. Do mesmo jeito, cada um vai ganhar um ponto baixo, todos eles, tá certo? Então, vamos lá. Vou desmanchar esse porque eu quero passar o meu fio aqui por baixo, já ir dando um arremate. Só que eu vou colocar ele lá do outro lado. Eu não quero ele aqui porque esse vai ser o direito da minha bolsa. Presta atenção nisso também. O que que eu fiz? Como é que eu sei que esse é o direito da minha bolsa, né? Eu tô com todos os meus pontos baixos da borda virados para este lado. Este é o avesso. Quando eu colocar na minha bolsa, este é o lado que eu vou usar. Por isso que eu passei o meu fiozinho de arremate lá para trás. Eu não queria ele aqui na frente, porque vai sobrar sempre uma pontinha, que eu vou ver se vou colar, vou ver como é que eu vou fazer, e a gente vai descobrir juntos. Então, muito bem. Já fiz esse primeiro. Seguro lá o meu fiozinho, se o seu tava pra frente, põe ele lá pra trás. Passo lá por baixo das duas perninhas do ponto. Pego o meu fio que eu quero arrematar junto. Deixo ele por baixo do ponto. E faço o ponto baixo. Então, aqui eu fiz no meio. Agora, eu vou pegar no nozinho. O nozinho. Deixo ele lá embaixo pra ir arrematando. Pode parecer um pouquinho difícil. E faço o ponto baixo. Todo o trabalho que a gente faz, a gente vai ajeitando, né? Vai arrumando, acomodando o ponto. Quando a gente acomoda, ele fica mais legalzinho. Aqui eu tenho outra carreira. Então, vamos pegar lá no meio. Entre as duas perninhas. Quando a gente consegue, né? Esse aqui tá difícil de pegar as perninhas, viu? Olha ela lá. Tem uma aqui. Ah, é porque o fio tava trançado. Outra aqui. Passo o meu fio de arremate lá por baixo. E faço o ponto baixo. Ok? Aqui é o nozinho, é outra carreira. Esse tá mais fácil. Um ou outro vai parecer um pouquinho mais difícil, né? Lembrando sempre de deixar a mesma tensão no ponto. A tensão é se você vai deixar ele mais largo, mais estreito, né? Então, aqui já passei por baixo de alguns. Esse meu fio de arremate, vou passar só por baixo deste outro nozinho. E vou deixar ele de lado agora. Então, ó lá. Passo por baixo das duas e sigo sem pular nenhuma carreira, porque cada uma tem que ganhar um pontinho baixo, senão seu trabalho fica torto. Tá bom? Então, ponto baixo em cada carreira. E ele vai ficando assim, ó. Vai ficando bem bonitinho. Quando chegar aqui, nesta ponta, que foi quando a gente fez a nossa última carreira, vindo daqui, ela já tá na posição que eu quero, já tá acabadinha. Então, chegando aqui, nós vamos arrematar esta voltinha, este contorno de pontos baixos, tá bom? Quando chegar lá, nos falamos de novo. Tô lá já na minha última pontinha. Já contei, eu tenho 18 pontos aqui. Lembra? Eu tinha 18 carreiras. Quando eu fiz esta carreira de arremate, eu acrescentei uma carreira, então eu tenho que ter 19. Até aqui eu tô no meu 18º ponto. Agora eu vou fazer o 19º. Neste mesmo buraquinho aqui, que é correspondente a esta carreira. E o outro que já tá aqui, já tava na carreira, já tinha iniciado, já tenho aqui no mesmo buraquinho um ponto daqui, desta carreira, e um ponto desta carreira. Posso fechar, posso arrematar, nosso arremate
invisível, como a gente vem fazendo até aqui. Corto a minha linha, puxo ela todinha, ela tá saindo daqui. Então, ela vai ter que passar por baixo deste primeiro ponto desta carreira, fazer uma voltinha e voltar pra cá. Então, eu vou com a minha agulha de trás pra frente, passo a minha laçadinha ali. Ele tem que fazer este caminho, entrar aqui, né? Então, a minha agulha tem que vir por trás e sair aqui para poder puxar o meu fio. Se eu fizesse só isso, já tava bom, né? Já fiz. Mas eu quero que ele fique mais firme. Então, eu vou passar por baixo daquele nozinho que se forma no avesso do nosso ponto baixo, pelo meio da minha trancinha, e puxo, e pronto, ó lá. Ninguém sabe, olhando assim, onde a gente começou e onde a gente terminou o nosso trabalho. Sempre lembrando, gente, de ajeitar, né? Porque ele fica muito bonitinho, firme. Quem tá fazendo nesse mesmo fio que eu, vê que vai ficar muito bom. Nossa bolsinha vai virar direitinho. Olha aqui, nossas trancinhas. O nosso zíper vai ficar quase do tamanho, ó lá. Com aquilo que a gente acabou de fazer, deu direitinho o tamanho do zíper como tinha que ser. Por isso que a gente fez um pouquinho menos. Então, antes da gente fazer, pregar as nossas laterais na nossa bolsinha, a gente precisa pensar em arrematar, né? Muito fio solto aqui, tem fio solto aqui, então eu vou puxar. Este aqui do meio, é aquele que a gente veio trabalhando embaixo dos pontos o tempo todo dentro do nosso anel mágico, né? Então, ele praticamente já tá arrematado. Eu vou cortar ele rentinho. E vou até fazer um teste. Não sei se você tem a sua cola aí. Eu acho que eu nem falei dela no comecinho, na apresentação dos materiais. Mas eu gosto de deixar uma pontinha assim, coladinha, que é pra não escapar nada. Mas antes de colocar ali, a gente precisa fazer um teste. Ver se ela não vai manchar o nosso fio, né? Porque se manchar, não posso usar, vou ter que fazer um arremate só, usando mesmo. Nossa, peguei tão pouco que não vai dar nem pra ver. Agora sim, tem uma gotinha boa. Eu colo, né? Espero um pouquinho de nada. Agora, deixa eu te falar, quem gosta de usar esmalte escuro como eu, cuidado, porque esta cola, ela desmancha o esmalte, ela dissolve. E aí, você vai manchar o seu trabalho. Olha, ela não manchou. Então, eu posso usar um pinguinho de cola, mas eu não gosto de usar essa agulha, não, porque depois ela fica pegando. Eu gosto de usar uma agulha de crochê do outro ladinho, assim, né? Este ladinho, não o que tem o gancho, para poder dar uma empurradinha aqui, e aí a gente já fica com tudo organizadinho. Não vou fazer isso não, não vou pôr a minha unha perto, porque ela, além de borrar a minha unha, vai deixar o meu esmalte colorindo o meu trabalho. E aí estraga tudo, porque não tem o que tire depois, né? Muito bem, já que eu tô com esta agulha, eu vou puxar com ela, uma mais fininha, passar por dentro e puxar o meu fio. Você pode vir fazendo isso com a sua agulha de tapeceiro, né? Desde que a gente passe por baixo de alguns dos nossos pontos. E o fio de malha dá umas chicotadas na gente, quando a gente puxa, olha. Vai passando pelo meio, porque este é o lado que vai ficar visível, este vai ficar pra dentro da bolsa, né? Ninguém vai ver.
mas você vai saber que tá lá. Esse ponto não ficou bom de puxar, não. Deixa eu ver. O que que a gente faz? Se colocar por dentro da agulha e quiser ir passando, é muito simples também. Por dentro da agulha de tapeceiro. É muito tranquilo. Você passa lá, dá na mesma, né? Passa por baixo, puxa. Tem gente que acha até mais fácil fazer isso do que puxar com a agulha de crochê. Muito bem, arrematei. Posso cortar rentinho. Se você tem cola e quer dar um pinguinho de cola, não esqueça de fazer o teste antes para não manchar o seu trabalho. Se você usa um esmalte escuro, não encosta na cola, porque ela vai manchar o seu esmalte e o seu trabalho. Ela dissolve o esmalte da gente. Eu gosto de dar um pinguinho, acho que fica bem arrematadinho, seguro. O mesmo tipo de arremate nós vamos fazer aqui e aqui também. Aqui já passamos por dentro, lembra aquele que a gente veio conduzindo por baixo. Aqui vou cortar, vou colocar um pinguinho de cola. Este vou passar por dentro, cortar e colocar um pinguinho de cola. Voltamos já já, sem fiozinho nenhum pendurado por aí. E estamos de volta aí, sem nenhum fiozinho pendurado e já com a marcação aqui da minha lateral, onde eu vou costurar. Eu coloquei muitos marcadores, como vocês podem ver, porque eles estão me ajudando a segurar a minha lateral da bolsinha exatamente onde ela tem que ficar. O que que eu quero que vocês observem? Nós tínhamos 30 pontos em volta da nossa lateral. E acabamos ficando com 32 pontos em volta no nosso corpo. Por que 32? Eu tinha 30, mas quando eu fiz as carreiras de aumento, aumentou uma de um lado, outra do outro. E ainda assim, vejam, a gente não tá juntando. Eu deixei um espacinho de duas trancinhas, duas correntinhas da lateral soltas. Porque aqui é o lugar onde a gente vai vir com o nosso zíper. E ela tem que ter um espaço para o zíper passar. Então, o que que a gente vai fazer? Deixem duas correntinhas de intervalo. Quando nós terminarmos de colocar o nosso zíper, a gente vai checar se precisamos dar uma fechadinha. E aí sim, a gente vem fechando com a agulha de tapeceiro. Normalmente não precisa. Então, quando eu falei para você, se você tá embalada nessa rotina aí dos crochês, precisa ter esses marcadores. Quem não tem, pode fazer uso dos grampos de cabelo, vai pondo assim. Ou um outro fio de uma outra cor, você vem e marca, né? Passa a sua agulha de tapeceiro, leva o fio e deixa ele marcadinho, pode até dar um nozinho para ele não escapar. Porque o importante é que a gente tenha isto firme, para poder vir costurando sem ter nenhum impedimento aí, sem ficar torto. E lembrando, a gente começou com 30 pontinhos aqui na nossa lateral. Estamos trabalhando com 32. Então, não necessariamente uma trancinha vai coincidir com a outra. A gente tem 2 pontos a mais nessa daqui. Nós vamos equilibrando para deixar sobrar 2 correntinhas aqui em cima, que é o espaço da gente colocar nosso zíper. Se faltar alguma coisa, depois a gente vem fechando com a nossa agulha de tapeceiro. Mas primeiro a gente vai fazer a costura dessas duas. Como é que eu medi o meu fio? Eu peguei, para saber mais ou menos quanto eu vou precisar, sem muito desperdício, eu medi 2 voltas e meia. Uma. 2 voltas e meia, para eu costurar legal, para dar sobrar para os arremates, tanto quando eu inicio quanto quando eu termino, e ainda sobrar um pouquinho para a gente cortar com segurança. Como é que eu vou costurar isso agora? Vejam que eu peguei, este aqui é o nosso cantinho, tá?
tem o nosso fio, o nosso ponto desta carreira, deste lado, e o nosso ponto deste lado. Eu deixei o cantinho liberado, porque eu vou pregar o zíper a partir daqui. Então, eu venho por dentro, vou passar minha agulha por dentro de alguns pontos, que já vai ser a minha forma de arremate. A gente cuida para não ficar sobrando fio, né? Bem ali pertinho da onde eu vou começar a costurar. Passo minha agulha aqui. E vou costurando por baixo das duas correntinhas, ó. Entrei por baixo. Meu fio vai ficando aqui do lado. Saí nesta, agora eu vou nesta. Deixa os marcadores aí, eles vão te ajudar. Vai passando. Quando não der, vejam, aqui ainda tá dando trancinha, correntinha com correntinha, né? Mas pode ser que chegue uma hora que não dá. Se você tiver que passar 2 vezes a sua linha pela mesma correntinha, não tem o menor problema. A gente vai passando por baixo das duas e por baixo das duas, por baixo da correntinha completa, tá? Vou tirar aqui para você ver como é que fica essa costura sem o auxílio dos nossos marcadores, como é que ela responde aí na peça, né? Fica assim. Muito bonitinha, né? Claro que isso aqui a gente vai costurar o zíper, ele vai fechar. Por isso que eu falei, deixe as duas trancinhas. Ó aqui o que que eu fiz, eu peguei uma depois, então eu vou costurar uma a mais aqui, pra deixar só 2, tá? Como ele é um círculo, fica fácil da gente ir lidando com essas questões aí. Ó, aqui eu saí neste, vou vir neste, vou passar por essa daqui, porque aqui o número de trancinhas, de correntinhas, não tá batendo. Então, eu posso tirar para dar uma olhada como é que ficou. Se ficar algum buraquinho, não ficou, não. Vou lá por dentro, dou uma olhada, né? Fica muito firme da gente costurar. Vejam que, ó, ela tá ficando em pé sozinha, né? Então, ela é firme da gente costurar também. Um trabalho gostoso, é muito gostoso fazer essa bolsinha. E a alça dela é bem gostosa de fazer também, você vai ver. Então, seguimos aí fazendo as costuras, pegando por baixo das trancinhas da lateral e por baixo das trancinhas do corpo da bolsa. E vai ficando uma costura muito bonitinha, vai dando um acabamento bem legal aqui do lado. Já voltamos para falar um pouquinho do outro lado também. Tô aqui com o meu outro lado todo marcadinho. Você não se preocupe em vai ficar igual ou não. O que que nos interessa? Deixar esse espacinho igual a esse. E quando você costura um lado, a própria bolsinha já vai te dar a direção de como colocar o outro. O que é importante é que você coloque seus marcadores aí e venha costurando exatamente igual foi feito deste lado. Ela vai fazer, as laterais vão fazer essa curvinha pra dentro. Esse é o charme da bolsa, é isso que a gente quer que ela faça mesmo, tá bom? Mesmo assim, já vai ficando pra nós o tamanho que ela vai aparecer. Não é uma bolsa tão pequena, cabe bem um celular, cabe uma carteirinha, os documentos, enfim. A gente vai ver já já ela todinha pronta, com o zíper colocado aqui. Só quis voltar um pouquinho pra você ver que do outro lado fiz as mesmas marcações, igualzinho foi feito do lado que a gente já pregou. E a própria bolsinha, tem um fio aqui que tá solto, eu deixei um pouquinho solto, até porque se precisar de algum arremate mais, ele já tá lá dentro. A própria bolsinha, quando a gente costura de um lado, ela já nos dá o posicionamento para costurar do outro. A gente só precisa deixar bem firme
para ir vindo com a nossa costura, conforme fizemos do outro lado. Então, já já a gente volta para falar um pouquinho do zíper, como é que a gente vai pregar.